Ora viva! Muito boa tarde. Agradeço muito a vossa presença nesta sessão sobre centros e quintas Ciência Viva na valorização do território. E vamos ter aqui um painel muito especial. Farei, portanto, já a apresentação, embora depois possam ser melhor apresentados, mas de facto convidamos para esta sessão representantes de projetos da Ciência Viva que consideramos serem significativos do trabalho que fazemos precisamente para a valorização do território. E por isso temos aqui dois presidentes de Câmara, de câmaras municipais. Temos o presidente Paulo Langrova, que é presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. Temos também o presidente da Câmara de Proença Nova, João Lobo. São duas câmaras municipais que estão aqui, podiam estar muitas mais. São representativas das parcerias que temos para estes projetos em todo o país. Fazemos sempre em ligação com as câmaras municipais. Também, não sei se já chegou, a Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins. Não vem? Ok, está cá a diretora do Centro Ciência Viva de Tavira, Ana Ramos, e, portanto, falará também em nome da Senhora Presidente da Câmara. Como veem, é aquilo que vimos dizendo. As nossas parcerias para estes projetos são feitas essencialmente com dois parceiros essenciais. Um deles são as câmaras municipais, são os municípios, e o outro são as instituições científicas, quer através das universidades, quer através de institutos politécnicos. Mas antes de continuar a apresentar os outros participantes, que são diretores de Centros Ciência Viva, aliás, posso já fazê-lo, Edith Fernandes, que é diretora do Centro de Ciência Viva de Proença Nova, a Floresta. Está ali Maria Vicente, que é a coordenadora da plataforma Ciência Aberta, em Figueira de Castelo Rodrigo. Também o Presidente da Câmara do Fundão, não sei se já está connosco, não estou a ver, mas está também convidado, o Paulo Fernandes deve estar a chegar a qualquer momento. E também o Presidente da Câmara Municipal de Bombarral, Ricardo Fernandes. Também não estou a ver, deve estar a chegar. Isto nós já repararam que estamos cada vez mais pontuais. E isto deve-se ao digital, não é? Porque as sucessivas conferências, Zoom ou noutras plataformas que estamos agora principalmente no último ano e meio, 2 anos, estamos a fazer, obriga-nos a uma pontualidade, e que estamos a trazer isso para o presencial e é bom. Mas temos aqui, antes de darmos propriamente, ou melhor, dando início à nossa sessão, temos aqui 2 alunos que eu vou apresentar e que são os primeiros, eu não diria oradores, porque nós convidamos para o Ciência, para estes encontros, sempre estudantes do ensino básico e secundário que estão em projetos Ciência Viva e que vêm dar o seu testemunho, que tem muito a ver com os temas das sessões onde eles vão falar. Neste caso, são alunos da Escola Doutora Laura Aires de Quarteira, no Algarve, e eles são Climate Detectives, portanto, nada menos, são detetives do clima. Portanto, o nosso futuro está muito bem entregue nas mãos dos mais novos, porque eles são muito exigentes, sabem muito bem o que estão a fazer e vêm aqui falar da sua experiência. E é o Afonso Brás de Oliveira e a Leandra Cardoso. Portanto, podem começar, não sei quem é que vai falar primeiro, vocês têm 5 minutos. Eu posso lhes dar 5. Sou a moderadora da sessão. Se eles precisarem dos 5 minutos, vão usar. Se não, ficam com o tempo que entenderem melhor. Está bem? Então vá, quem começa? Vai começar a Leandra primeiro. Então a Leandra vai-nos começar por dizer que projeto é que
trabalhou e o que é que ela acha que isso tem a ver com a valorização do território? Vamos lá. Bom, a gente trabalhou num projeto da Ezera, que foi Detetives do Clima, e esse projeto consistiu em perceber de que forma as alterações climáticas afetavam o local da nossa cidade, que era uma lagoa, a Lagoa da Almargem. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a senhora disse, porque a gente está vendo o que acontece com um local que fica perto onde a gente mora e entender o que acontece. Sim. Então, a gente fez algumas pesquisas através de imagens de satélites e também fomos até o local e percebemos que na lagoa habitavam alguns animais e a lagoa, em certas horas do ano, secava e isso acabava afetando os animais que lá habitavam. Quer falar alguma coisa? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho da importância de ter alguns centros de ciência viva em algumas cidades pequenas e que eu acho que é muito importante transmitir a ciência para outras pessoas até fora da escola de uma forma mais divertida e descontraída. É isso. Obrigada. Agora convidamos o Afonso a dar o seu testemunho. Chega o microfone assim para ti. Bem perto. Ok. Eu concordo com o que a minha colega Leandra acabou de afirmar. Acho que é importante que todos os outros alunos tenham uma experiência como a nossa. Espero que voltemos a participar num destes projetos e outras pessoas também. Tivemos muito mais perto da natureza e de locais em que haveria alteração climática e acho que isso foi bom para o nosso desenvolvimento. Muito bem. E diz-me uma coisa, porquê é que achas que esse projeto em que vocês participaram tem alguma coisa a ver de significativo para a valorização do território? O que será isso? Tu onde vives? Em Quarteira? E então, sabes quantos centros de ciência viva existem no Algarve? 2, 3. 3. Então, e se não houvesse nenhum? E imagina que só havia um, que sei que visitaste hoje. Qual foi? Sim. Exato, de Lisboa. De Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento. Imagina que só tínhamos o Pavilhão do Conhecimento no país. Ficavas feliz? Não, acho Porquê? que não tínhamos tanta informação. Não saberíamos tanto sobre a vida de um ser vivo, sobre o seu território. E sobre muitos outros temas, não é? Uhum. Porque significa que é pôr a ciência próximo de quem? Nós, todos. Todos. Porque o nosso lema é a ciência é para todos e é pôr a ciência mais junto dos cidadãos, não é? Uhum. Sejam eles quais forem, qual for a idade e a sua condição de formação. Então, vão continuar com projetos assim, não é? Sim. Porquê? É preciso alimentar alguma coisa especial? Ainda não, mas estamos a gostar. Queremos continuar a explorar e espero que isto avance mais. Ora bem, com este desejo de querer que avance mais, podemos bem contar com os mais novos. Olha, obrigada, Afonso. Obrigada. E também a Leandra. Sim? Uhum. Então agora podem sentar ali naquelas cadeiras. Muito obrigada. É sempre importante, claro, trabalharmos com os mais novos, em projetos significativos que vão unir o território nacional e não só nacional, internacional, porque esses projetos, e esse em concreto em que participaram, são projetos internacionais. E, portanto, desde pequeninos devem colaborar, participar, fazer parcerias e perceber que os centros de ciência viva estão assim ao alcance de todos nós, e isso é importante. É já uma rede de 20 centros de ciência viva em todo o país, é uma rede que está a crescer, não cresce tão rapidamente. Porquê? Porque demora tempo a fazê-los, não é? Não é de repente que aparece um centro de ciência viva, a não ser quando já existem
e nós aceitamos que entrem na rede porque têm capacidade para isso e têm provas dadas para isso. Aí é mais simples. Mas foi um longo percurso que fizeram também para conseguir chegar a esse ponto. Portanto, nunca é nada que apareça assim muito de repente. E por isso estamos a trabalhar, e já o ano passado anunciámos, e ainda não temos nenhum para mostrar, que são a rede de quintas Ciência Viva. As quintas também demoram a fazer, leva tempo. As quintas são um misto entre centro de ciência e quinta de verdade, rural, com um olhar para o futuro e com um trabalho de inovação. As quintas apostam no produto e por isso nós temos previstas quintas que são a Quinta do Azeite, da Pera Rocha, do Sal, do Sol, até uma Quinta do Sol, que se pode bem imaginar onde é que queremos fazê-la. É só no lugar onde há mais horas de sol por ano no nosso território e até na Europa. É na Amareleja e tem a ver com os painéis solares também, células fotovoltaicas, etc. Portanto, são quintas que vão crescendo, como eu digo, em produto. A Quinta do Vinho, a Quinta da Água, a Quinta do Azeite, já disse, a Quinta das Cerejas e das Ideias, a Quinta dos Socalcos e do Empreendedorismo, que é muito bonita. A Teresa vai-me lembrar onde é, Sinfãs. Portanto, e porque é um sítio onde há muitos socalcos, naquele lugar reservado para a Quinta, e onde queremos que, sempre nestes projetos, atrair os mais novos para uma área de agricultura que, tradicionalmente, não é olhada com grande entusiasmo, a não ser se essa atividade trouxer investigação e desenvolvimento. E isso, hoje de manhã já vimos em algumas sessões e vamos ver ainda durante o resto dos dias. Há uma sessão plenária no último dia de quarta-feira que eu vou estar a moderar e que vai ter realmente grandes investigadores nacionais e estrangeiros a falar, por exemplo, de agricultura de precisão, a falar de inovação, de ID na investigação, na alimentação, na agricultura, etc. E, portanto, isso são áreas que, tendencialmente, vão atrair cada vez mais investigadores e os jovens, principalmente, vão olhar para essas temáticas como áreas muito importantes na nossa vida. Sim, porque há cada vez mais bilhões de pessoas para alimentar em todo o mundo e devemos fazê-lo com cuidado, com atenção ao clima, não é? Com atenção ao ambiente, e isso aprende-se, projeta-se e implementa-se. Portanto, é um projeto que nos encanta, o das Quintas Ciência Viva. É mais uma rede que se vai juntar às outras redes que existem na Ciência Viva. Eu até pedia para passarem um slide muito breve, que eu tenho aí. Deve estar aí com o meu nome. E só para fazermos a síntese das redes que temos na Ciência Viva. E vão ver que realmente dá gosto fazer crescer o conhecimento nessas diferentes vertentes. Eu devia estar aí, não era nessa mesinha? Pois. Fiquei aqui a fazer companhia aos mais pequenos e esqueci-me de ir aí. Mas já encontrou? Sim, para passar o slide tem que ser. Eu vou aí. Estava na seta. Ok. Precisam é de dar o acesso. Já está? Ok. Bom, então, como estava a dizer, e saudando o Sr. Presidente da Câmara do Fundão, que acaba de chegar, nós temos a rede de Centros Ciência Viva em todo o país. É uma rede que estamos a fazer
já há uns anos. Nós estamos a fazer este ano 25 anos de Ciência Viva e aqui temos a rede distribuída pelo país. E, como digo, que irá crescer. Mas também temos uma outra rede de escolas Ciência Viva, porque é importante, como viram neste exemplo destes 2 jovens estudantes, é importante começar pelos mais novos, ainda mais novos do que vocês são, e temos uma rede de escolas Ciência Viva, desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, dentro de centros de ciência, de museus. E essa rede vai crescer. Temos aqui 11 e até 2024 queremos ter 20. Portanto, é todo um trabalho que leva tempo e que é muito importante de colocar e de ter nesses centros de ciência. Mas há uma outra rede, que é dos clubes Ciência Viva na escola. Esta rede, que atualmente tem 237 clubes ativos, é uma rede também em crescimento e envolve todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. E há uma rede, como veem, está a pintar o país de uma maneira mais abrangente. Mas ainda, mais uma vez, a nossa meta é, até 2024, ter pelo menos 600 clubes em todo o país. É um projeto que estamos a fazer em colaboração com o Ministério da Educação, mas sobretudo com as instituições científicas, porque é sempre com a comunidade científica que gostamos de trabalhar. E, finalmente, as quintas Ciência Viva. Neste momento, temos 16 em projeto, algumas em fase já de maior desenvolvimento do que outras, e contamos daqui a um ano poder abrir pelo menos uma. E depois vai ser muito mais fácil abrir as outras. E no início, devo dizer que queríamos chamar a este projeto as 7 quintas. Toda a gente sabe porquê, os portugueses então. Quem é que não quer estar nas 7 quintas? A questão é que já não são 7, já temos 16 e há mais pedidos. Portanto, o projeto chama-se Rede de Quintas Ciência Viva e aqui estamos para as fazer com autarcas e com instituições científicas. Vamos então a isso. O que queremos é pintar o país com muitas pintas, mas em todo o país. E ainda vemos, olhando para ali, que ainda há poucas cores deste lado, não é? Do lado, digamos, mais interior. Alguém me dizia, numa recente visita que fiz ao centro, que nós vínhamos da periferia, nós os de Lisboa. Porque, de facto, o centro é o centro. E a periferia é o que é. Depende do ponto onde nos encontramos. E, portanto, há que cada vez mais semear novos projetos, trabalhar para que existam novos projetos, mas ainda temos ali muito que fazer naquela faixa e é para isso que queremos trabalhar também. Por isso, esta sessão dos Centros e Quintas Ciência Viva na revitalização do território. Começo então por convidar o Sr. Presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo Langrova e Maria Vicente, ambos representam a plataforma Ciência Aberta e, portanto, qual é a perspectiva que têm da importância de um centro de Ciência Viva, neste caso, e eu estive lá semana passada e já estamos a trabalhar numa quinta, não é? É mais uma. Portanto, que tem todo o sentido para aparecer também. E em que é que isso pode contribuir para valorizar o nosso país e diminuir as assimetrias que existem? Obrigada. Faz como entender, pode-se levantar, vir aqui. Ok, pode. Claro, sim. Boa tarde a todos. Cumprimento a Dra. Rodelia, na sua pessoa cumprimento todos os restantes membros aqui presentes nesta sessão.
É um gosto ver esta juventude aqui a participar nestas sessões, portanto é um bom princípio e de facto é gratificante ver aqui estes jovens já a testemunhar aquilo que é a sua experiência e para nós é muito gratificante vê-los também a serem ativos e elementos participativos, portanto, nestas questões da ciência. Eu venho aqui falar um bocadinho sobre a plataforma da ciência aberta e perguntam-me o que é a plataforma da ciência aberta e para que é que isso serve, onde é que se localiza. Bom, a plataforma da ciência aberta, portanto, localiza-se em Barca d'Alva, concretamente em Figueira de Castelo Rodrigo, Distrito da Guarda, e, portanto, Barca d'Alva, que é a última linha da navegabilidade do Douro. Portanto, a grande parte conhece porque fazem os cruzeiros, quem já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro por aquela região, que vem desde o Porto até Barca d'Alva, tem a oportunidade de ver ali, portanto, uma paisagem fantástica. A plataforma fica precisamente localizada, permita-me que atire só, a plataforma fica localizada... Obrigado. Fica localizada em Barca d'Alva, precisamente ocupando um espaço que era uma antiga escola primária, num topo de uma colina, e onde, portanto, estava subaproveitada ou totalmente desaproveitada, portanto, uma antiga escola. Nasce aqui em 2017 uma ideia de aproveitar aquele espaço e de lhe dar alguma vida, e precisámos de pensar exatamente o que é que íamos fazer. A minha ideia inicial, portanto, era precisamente criar um observatório de astronomia, porque achava eu que tínhamos ali o melhor céu e o céu mais limpo do país para poder desenvolver ali um projeto ligado, portanto, à observação da astronomia. Porém, fizemos aqui um contacto também com um conterrâneo nosso, que é o professor Dr. Pedro Russo, com o qual hoje trabalho ativamente, é o maior astrofísico a nível nacional e que trabalha connosco na plataforma, e em colaboração com ele e precisamente num diálogo aberto com ele, portanto, decidimos criar algo mais abrangente. E então surge a ideia de criarmos aqui uma plataforma da ciência aberta. E na altura, confesso que a gente ficou ali um bocado perplexo, mas para que é que serve a plataforma da ciência aberta? Bom, a plataforma serve precisamente para nós tentarmos aqui criar uma aproximação entre a ciência e os cidadãos. Tentarmos ver quais eram as necessidades e os problemas locais em cada localidade e tentarmos resolver os problemas. Isto tudo numa base aberta, open source. E, portanto, decidimos então que iríamos criar essa plataforma da ciência aberta, que é única do país e é única, penso eu, a nível da Europa. Estamos neste momento a desenvolver, portanto, uma replicação destes projetos em 8 países, 9 países da Europa, precisamente, portanto, com um projeto semelhante. Bom, e começámos a agilizar aqui a estratégia para o desenvolvimento daquele espaço. Portanto, fizemos uma parceria com a Universidade de Leiden, portanto, da Holanda, no qual, portanto, o professor Pedro Russo, portanto, é professor convidado e começámos a desenvolver, portanto, ali o nosso projeto. Entretanto, começámos a tentar recrutar, portanto, cientistas para o nosso território e qual foi o nosso espanto? A Maria Vicente passa a ser o primeiro elemento, que é neurocientista, deixou a Fundação Champalimau para vir precisamente para a Figueira de Castelo Rodrigo. Quase em trás de sol posto, como eu costumo brincar há pouco, mas uma neurocientista acaba por vir para a Figueira de Castelo Rodrigo. E aí começa, de facto, este projeto que tem vindo a criar um desenvolvimento e uma dinâmica muito própria e que abrange 3 eixos fundamentais. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não me alongar muito. 3 eixos fundamentais. 3 minutos. Então eu despacho-me rapidamente. Primeiro, portanto, é precisamente tentar abranger, portanto, o eixo da escola aberta, o segundo, portanto, da ciência cidadã e o terceiro, portanto, o eixo da economia circular. No eixo da escola aberta, portanto, o que é que nós pretendemos? É fazer aqui a aproximação junto das escolas para tentar demonstrar e tentar dar a percepção aos nossos alunos de que, afinal, a ciência está mais próxima de nós do que aquilo que a gente julga. Portanto, fazer esta aproximação junto das escolas para que eles percebam que estes cientistas, que nós tínhamos a ideia que estavam muito distantes e que estavam num patamar muito superior, afinal, eles estão aqui bem próximos de nós e podem nos ajudar a resolver problemas locais. E temos, de facto, desenvolvido aqui uma parceria muito importante com estes jovens e a Maria, portanto, exemplificará melhor aquilo que temos feito. E, portanto, isto é, de facto, trazer aqui a aproximação
da tal investigação científica às comunidades e concretamente às escolas. Ali na plataforma, por exemplo, temos aulas de robótica, temos aulas de programação, portanto, claro, programação simples e robótica, coisas muito simples, mas que efetivamente começa a criar o bichinho e o gosto pelo desenvolvimento, então, da ciência. No âmbito da ciência cidadã, portanto, começámos aqui a aproximar, tanto a ciência junto dos problemas do território. Portanto, aqui, efetivamente, começa a parte da investigação participativa, portanto, em que os cientistas vêm ao território fazer, portanto, palestras e ver, portanto, efetivamente, quais são os problemas locais e depois, com o seu conhecimento, tentam fazer essa aproximação junto, portanto, das populações. E, portanto, tem aqui um impacto significativo na resolução dos problemas locais. Aliás, temos até a desenvolver agora um projeto, precisamente para tentar criar uma dinâmica em que vamos trazer, portanto, criámos um regulamento próprio de investigação científica para trazer, portanto, os investigadores ao território para resolver problemas que já foram agora previamente identificados e que hão de ser resolvidos. Por exemplo, temos vários projetos a decorrer, nomeadamente, por exemplo, temos um projeto a nível europeu em que estamos a fazer uma investigação do Rio Douro, da poluição do Rio Douro, e em que, efetivamente, é um projeto europeu, também está vários parceiros europeus a participar, e que estamos a fazer a monitorização da poluição do Rio Douro. Depois há de sair, portanto, um draft de um documento que será depois elaborado por todos os elementos e cientistas que estão a participar e será enviado para os governos para tomarem as devidas medidas, se assim o entenderem. A nível da economia circular, portanto, aqui também tentámos em 2019 desenvolver aqui um projeto no qual fomos financiados através do Fundo Ambiental para desenvolver aqui um projeto também de ligação, portanto, ao território, nomeadamente tentar obter uma recolha de todo o plástico que estava a ser utilizado como desperdício no território, recolhê-lo e depois, portanto, utilizá-lo para ser reciclado e transformado. Começámos numa fase inicial a transformá-lo e fazer pequenos objetos, portanto, que eram depois fornecidos aos meninos, portanto, réguas, esquadros, livros, cadernos, portanto, que depois se foi aperfeiçoando e neste momento estamos numa fase muito mais elaborada em que estamos a desenvolver protótipos do primeiro mobiliário urbano que será colocado num dos projetos de um parque de lazer, portanto, precisamente no centro de uma aldeia. De maneira que este projeto tem sido também um sucesso e tem-se revelado fundamental para o desenvolvimento aqui das iniciativas que temos vindo a desenvolver, portanto, em termos de comunidade. Aqui, qual é a principal, portanto, o principal êxito do projeto? Principalmente o envolvimento das pessoas. Portanto, temos que estar próximos das pessoas. O que é que nós queremos com este projeto? É para o futuro tentar criar aqui um centro de investigação, de observação de problemas e ajudar na resolução dos mesmos, tanto a nível local. Portanto, no fundo, é abrir as escolas às sociedades, também abrir a sociedade, portanto, às escolas, e também tornar, portanto, ali que Figueira de Castelo Rodrigues seja, de facto, um centro e um sítio de referência, portanto, ao nível da educação, com um modelo muito objetivo de captação, portanto, de investigadores e de talentos para aquelas escolas e, a partir daí, tentarmos, portanto, dinamizar toda a componente educativa. Portanto, é este o nosso objetivo para o futuro. Recomendo vivamente que façam uma visita, portanto, à plataforma da Ciência Aberta. Portanto, nós temos várias parcerias com as universidades, temos várias parcerias com escolas e, obviamente, também gostaríamos muito que as escolas a nível nacional, e têm sido várias que nos têm visitado, mas também teria muito gosto que várias escolas do sul do país também nos pudessem visitar, concretamente do Algarve, e fica aqui ao repto, portanto, aos meninos que aqui estão, também para participarem. Vou finalizar também dizer-vos que também temos neste momento uma parceria com a Ciência Viva e, portanto, somos parceiros da Ciência Viva e estamos a desenvolver, portanto, uma quinta, ou vamos começar a desenvolver aqui um projeto com as quintas pedagógicas e, portanto, obviamente que a gente quer desenvolver vários... Desculpe. Nada, eu já faço a pergunta. Está bem. Portanto, tentar desenvolver estas quintas que temos vindo a ver e a ouvir aqui recentemente e, obviamente, que queremos que estes projetos, portanto, e este projeto em concreto, tenha, de facto,
uma projeção, portanto, a nível nacional e internacional. Posso dizer que este projeto, neste momento, tem até mais projeção a nível internacional do que a nível nacional. E com isto termino, não sei se há alguma questão que queiram colocar, eventualmente, mas estou à disposição, e a Maria também vai fazer uma breve apresentação, se calhar até mais expositivo, e será melhor para perceberem melhor o que Para é que isso já não teremos tempo, mas eu quero muito agradecer a sua intervenção. É muito bom ouvir um autarca falar assim com tanto entusiasmo e saber da ciência e do interesse que é ter ciência no seu território. Mas eu gostava de pôr já uma pergunta à Maria também, porque a Maria não vai apresentar a plataforma, não é esse o objetivo desta sessão. É, claro, perceber o que é que faz, o que é que falta então lá no seu território de Figueira de Castelo Rodrigo, e concretamente para desenvolver este trabalho. O que é que falta? Porque percebemos que já têm tudo. Nacional, internacional, há quem, além mar. Maria. Brevemente. Boa tarde a todos. Como o Sr. Presidente bem disse, eu acho que uma das missões da plataforma é realmente... Peço desculpa, posso? Podes levantar, ir ali, fazer tudo. Uma das missões a missão da plataforma é poder realmente fazer este elo de ligação entre as comunidades e os problemas que são relevantes e como é que a ciência pode ser uma ferramenta para os abordar. Isto são processos muito lentos, não é? É preciso construir, é preciso pôr tijolos no terreno, é preciso criar relação, e isso é uma parte muito importante, que é criar relação com as pessoas, de modo a criar relevância, é poder... muitas vezes há quase uma mudança de paradigma, não só da nossa forma de trabalhar, mas também na forma de nós estarmos. E a primeira coisa a fazer é realmente relacionarmos com os problemas. Quando o Sr. Presidente fala das questões do Rio Douro, e muitas vezes falamos qual é que é o impacto do turismo fluvial no Douro, mas o problema da poluição da água não é só por causa dos barcos. Todos nós contribuímos para o meu problema e todos nós contribuímos para a solução. Portanto, o que é que falta? Falta trabalhar e falta continuar a pôr os tijolos no terreno e com que estas práticas façam parte do dia-a-dia, porque não é de um dia para o outro. Alguém quer pôr já uma questão? Eu até posso mandar... Pois, se fosse aquele que temos lá na Ciência Viva, que se atira, não é o caso. Mas podem guardar as perguntas para daqui a bocadinho, porque em qualquer momento elas podem ser colocadas. Muito obrigada. Agora convido o Presidente João Lobo, da Câmara Municipal de Proença Nova. Faça favor. Isso, têm no total uns 7 minutos. Ora, então, muito boa tarde a todos. É sempre um gosto estar na periferia, como a doutora Rosalia acabou de falar. Esta vai pegar. E temos essa condição, porque ainda por cima estamos aqui 3 autarcas que estão realmente no centro e naquilo que são a forma de sentir também Portugal. Ora bem, mas falamos do Centro de Ciência Viva da Floresta, num território que é Proença Nova. A engenheira Edith vai aqui depois vai-vos fazer aqui uma apresentação rápida também no PowerPoint para vos dar daquilo que é este Centro de Ciência Viva da Floresta. Um território que 80% é exatamente floresta e naquilo que é o projeto mais bem conseguido, o Centro de Ciência Viva, agora que falamos tanto e está na agenda a coesão territorial, foi de facto a ciência que promoveu já há 15 anos atrás, exatamente esta coesão. É verdade que vimos ali há bocadinho no mapa que ainda temos aqui a zona centro, toda ela, esta faixa raiana, que precisa ali de investimento dentro desta área da ciência, mas dizia eu que foi de facto a ciência que promoveu esta coesão territorial, e não posso deixar daqui também de enaltecer aquilo, e faço sempre de forma pública, o professor Mariano Gago, que foi de facto pensador deste projeto, e depois com a doutora Rosalia, relativamente àquilo que é a aculturação da ciência junto de todos nós. E junto daqueles que, como disseram os nossos alunos da quarteira, não é? E sentirem isso do ponto de vista desde o pré-escolar por aí acima. E é isto que se traduz em sociedades modernas e evolutivas como nós queremos. E, portanto, este Centro de Ciência Viva da Floresta não faz mais do que tratar exatamente daquilo que é uma riqueza do país,
que tantas vezes somos falados, infelizmente, por mau sentido, os ciclos de incêndio que todos conhecemos, mas naquilo que são as adversidades, temos que, de facto, criar a condição de ter vantagens. E este Centro de Ciência Viva vem-nos traduzir uma condição diferenciada para o município de Proença Nova. É o equipamento que é mais atrativo no perímetro do concelho e, portanto, aquele que tem mais visitantes. Nós já vamos com 180 mil visitantes, portanto, o que quer dizer da importância daquilo que é este equipamento para um território que é Proença Nova, com perto de 400 km² e com 7.200 habitantes. E, portanto, podem ter a noção daquilo que é a diferença e a coesão territorial que estes centros, as quintas de ciência, fazem e vão promover no resto do território. E isto é, de facto, aquilo que deve ser enaltecido. Evidentemente que Proença Nova espera por vós, e o Calmo já se não é dito, depois também não fala, mas dizia eu que espero por vós em Proença, para visitarem este Centro de Ciência Viva da Floresta, para visitarem tudo aquilo que a monumentalidade da natureza transporta e nos dá. Ainda anteontem fizemos, e passo agora aqui também a publicidade, a requalificação de uma das praias fluviais, uma das mais emblemáticas, a mais antiga da Zona Centro, a Aldeia Ruiva, e nessa condição, é nesse universo de monumentalidade que a floresta tem. Evidentemente não temos grandes mosteiros, mas temos isto, que é o território, é verdade, um bocadinho despido de gente, mas cheio de riqueza para estudar, para conhecer, para transmitir e para promover riqueza também a todos nós. Vamos lá agora. A Edith agora... E posso já antecipar uma pergunta. Quem é que já visitou o Centro de Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova? Já temos. Olá! Já... Também era melhor aí alguns que não fossem. Pois! Alguns são expectáveis. Os que não foram ainda vão ficar com vontade de ir quando virem à apresentação. Muito boa tarde a todos. Começo então por agradecer o convite para estar neste encontro Ciência 21. O nosso Centro de Ciência Viva é um centro dedicado à temática da floresta, porque nós somos um território florestal. O arquiteto, quando o construiu, foi com base no corte transversal de um pinheiro bravo, daí o nosso edifício ter ser assim redondo. Agora, para passar... É um tronco com ramos. Não tem slide aqui. Não está? Pois não deixe. Aqui embaixo. Na tecla Enter. Não, aqui isto do rato também não... Não entra, não Não dá. É que eu não consigo, não acede. Já está. Tenho que ir ali de modo. Ok, agora Vais só no fazer Enter. isto tudo em 3 minutos, sim, Sim, Edith? muito rápido, sim. Pronto, o nosso Centro de Ciência Viva, a temática é a floresta. Temos então uma exposição que está elaborada de forma a comunicar e divulgar a ciência que existe na floresta e também sensibilizar para a sua riqueza, diversidade e fragilidade. A última sala que nós inauguramos está a fazer 1 ano e é um espaço GP Floresta, gerindo e protegendo a nossa floresta, que foi feito através também de um projeto ao Fundo Ambiental e tem o principal objetivo de sensibilizar para proteger pessoas, recursos e território. Depois tivemos, a seguir ao Pavilhão do Conhecimento, fomos o primeiro Centro de Ciência Viva a ter uma escola de Ciência Viva, que muito nos orgulha. Neste momento já estamos a alargar a Escola de Ciência Viva aos concelhos limítrofes, o que é bastante bom. Valorizamos os recursos naturais que existem no nosso território. Isto é uma saída de campo na parte da geologia, do Val Mourão. Depois temos um laboratório de análises de vinhos, solo, leite e azeite. É um laboratório que apoia os nossos agricultores, os nossos pequenos produtores e também já temos algumas adegas associadas ao nosso laboratório de vinhos. Realizamos ações de formação com o objetivo de valorizar os produtos existentes no território, como por exemplo a questão do mel, o vinho, as plantas aromáticas, os cogumelos.
Promovemos a inclusão social através do projeto Bioaromas LIS. É um projeto que começou em funcionamento, vai fazer agora 1 ano, e o objetivo é que jovens adultos com necessidades especiais tenham uma integração na sociedade, se sintam válidos. Este projeto, eles aqui, esta fase, estamos na fase da produção das plantas, de instalação das plantas aromáticas, e no final vamos ter estas infusões depois à venda. Promovemos a transmissão do conhecimento através da edição de publicações temáticas. Este é sobre os cogumelos silvestres de Portugal, mas também temos sobre a fauna, temos sobre a flora, temos sobre as plantas aromáticas. Por fim, a Rede Centro de Ciência Viva, somos 21 centros, inspiramos e mobilizamos através da ciência, e um projeto comum a todos os centros e que também valoriza o nosso território são os circuitos de Ciência Viva, porque dão a conhecer não só os centros de Ciência Viva, o nosso, mas todos os centros de Ciência Viva nacionais e também as outras instituições, como monumentos. Por fim, muito obrigada, e termino com, nós em 2017 fizemos 10 anos e fizemos uma homenagem ao fundador da Ciência Viva, o Dr. José Mariano Gago, ao qual demos o nome do nosso auditório. Muito obrigada. Muito obrigada. E só digo mais uma coisa. Como veem, é fácil ser Presidente de Câmara com equipas assim, é? É verdade. Muito obrigada. Que bom. Alguma pergunta queiram fazer já? Apetece perguntar o que é que está ainda por fazer, não é? Não, atendendo, porque são um centro de Ciência Viva, mas não se focam só nas exposições que têm e nos visitantes que recebem. É muito, como viram ali nos exemplos, trabalho desenvolvido para fora do centro, Ciência Viva, à volta, com outras instituições, com outros projetos muito variados. E será isso que faz povoar mais o território? O que é que sentem que falta mais em Proença Nova? Presidente. Faz falta, de facto, pessoas. Pronto, isso é realmente fundamental. É um problema que é nacional. Às vezes, Falta pessoas. e já agora, só aqui mais um bocadinho. Porque temos a noção, e é verdade, que os territórios de baixa densidade, os territórios de interior, sentem isso com muito mais pertinência, muito mais cuidado, mas o país todo, nós perdemos. Portanto, nós com taxas de natalidade de 1,2, não temos condição de promover, de facto, a sustentabilidade do próprio país e de grandes partes do território que temos. E, portanto, esse é o objetivo central que nos deve unir a todos, enquanto decisores políticos, do ponto de vista da administração central, mas também da administração local, naquilo que é a fixação. O Paulo Fernandes não vai falar aqui sobre isso com certeza absoluta, mas o Fundão, por exemplo, não é preciso que eu o faça, mas tem bons exemplos também relativamente àquilo que é a captação e essa... Portanto, nós temos hoje de ser agentes de captação de pessoas. Porque são as pessoas, só com pessoas é que nós, de facto, promovemos um território, e aquilo que faz falta, além disso, é ter uma estratégia, ela própria, articulada entre todos, como prioridade nacional relativamente àquilo que é o trazer pessoas, e temos que ter, através da ciência, a condição que temos aqui, de facto, uma ferramenta potente para outros que não portugueses também serem atraídos para estes territórios. Alguém quer pôr alguma questão agora? Vamos juntando e depois voltamos a ter tempo de debate, que é o que importa muito nestas sessões. Obrigada. Convido agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, a falar-nos sobre, deixem-me adivinhar, acho que vai ser sobre uma quinta que está quase para nascer. Olá, boa tarde a todos. Agradecer, obviamente, o convite e vou-vos falar de algo absolutamente inédito quando se pensa no Fundão, que é cerejas. Serei provavelmente o primeiro Presidente de Câmara do meu município que falará sobre cerejas. Bom, brincadeira à parte, aqui há
alguns anos, mas não muitos, talvez 3 anos, o nosso... Acho que menos. Se calhar menos, 2, 3 anos. Isto anos. com esta questão da pandemia, temos aqui aquele ano de abstração do tempo, esse túnel do tempo que todos, infelizmente, vivemos. Sim, há cerca de 2 anos, sim, tem razão. Há cerca de 2 anos os nossos destinos cruzaram-se para falarmos um pouco sobre uma oportunidade de criar, no âmbito deste programa da Quinta Ciência Viva, vermos se era possível, ou estávamos interessados no nosso Conselho, de desenvolvermos esse conceito, dado que, de há uns anos esta parte, agrícolas, já somos conhecidos há bastante tempo. Nos últimos anos também apostámos bastante naquilo que são as novas tecnologias, ou seja, cruzando estas duas questões, por que não pensarmos numa Quinta Ciência Viva? A primeira coisa foi refletir-me sobre o nome, e hoje o nome está estabilizado, Quinta das Ideias e das Cerejas, brincando, obviamente, com o conceito de as ideias são como as cerejas, toda esta abordagem que vamos tendo, e nós já trabalhávamos algumas vertentes. Nós já apostávamos muito na vertente agrotec, nós já tínhamos há uns anos esta parte, todo o Conselho com o sistema LoRa, ou seja, nós temos conectividade em todo o Conselho para exatamente permitir a monitorização da vertente agrícola. Nós já tínhamos um centro de fabricação digital, os famosos Fab Labs, diga-se de passagem, o segundo no mundo em contexto rural, o primeiro está na Lapónia, o segundo está no Fundão, ainda para mais integrado numa rede, que nomeadamente Proença também faz parte, que é o Fab Lab Aldeias do Xisto, ou seja, conectado com recursos, obviamente, territoriais, muito relevantes, sobretudo no Pinhal Interior. Nós já estávamos a trabalhar aquilo que são as novas linguagens universais, e se calhar uma das grandes questões que aqui traz a questão da ciência, que às vezes nos esquecemos, é que, sobretudo para nós, para territórios de menor densidade, o facto de trabalharmos questões que são linguagens mais universais, ficamos muito mais ligados ao mundo, conectamos com o mundo. O mundo da ciência é um mundo que tem linguagens comuns, e isso facilita muito a internacionalização, facilita muito a atração de pessoas, mas pessoas que são todas relevantes, mas aquelas que tenham mais massa crítica, aquelas que possam elevar o nosso quadro de competências, são obviamente de uma relevância superior, podem mesmo fazer a diferença, podem somar à criação do valor social, o valor económico. Eu hoje utilizo uma expressão que é o valor público, e estamos, de facto, hoje já falámos aqui de uma pessoa que foi talvez um dos precursores do que é a ciência como um valor público, e isso, obviamente, é algo que gosto muito também desse terceiro conceito quando pensamos na criação de valor, e hoje os municípios têm na sua abordagem, também vimos aqui os meus colegas, esta questão da criação de valor como um dos grandes paradigmas, um dos grandes prioridades daquilo que é a nossa atuação. Por isso, arranjámos uma quinta de cerca de 11 hectares. A quinta está numa aldeia chamada Alcongosta, que é a aldeia de maior produção de cereja do país. Ela está rodeada de cerejais por todo o lado. Ela já começou, ou seja, nós queremos, num ano, inaugurar todas as valências, ou a primeira fase das valências, porque, obviamente, isto é como as ideias, isso nunca mais para. Da quinta, onde tem alguns equipamentos, algumas instalações, como o pêndulo, as hortas robóticas, a questão do personal food computer, que permita, de facto, também na área da biotecnologia, fazermos algumas simulações e algumas das tendências atualmente de criação das próprias plantas. Tem, obviamente, campos experimentais associados às variedades que são relevantes, que vão estar altamente monitorizadas no âmbito do tal programa do Agrotec, que já agora já tinha deixado essa nossa vontade
no âmbito do Agrotec, de agregar o programa Ciência Viva, mas deixo já também esta vontade para todos os colegas que estão com os programas ligados à ciência, sobretudo associada à parte do território, da agricultura, da floresta, para nos agregarmos também neste programa do Agrotec, para ganharmos também músculo nacional da relevância que estes programas têm na parte de criação de valor, mas também é um centro que se posiciona como interface para aquilo que é a relação com, neste caso, com os agricultores, com os empreendedores agrícolas, nas suas diferentes latitudes e vertentes, que hoje são cada vez mais vastas. Falou-se aqui das economias circulares, dos circuitos curtos, mas também, obviamente, da investigação aplicada para que se ganhe, obviamente, maior competitividade e sustentabilidade para aquilo que é as diferentes produções ali colocadas. Também na relação com a comunidade, também tenho várias estratégias. Talvez uma que vou aqui deixar, que aquilo também é um espaço de apadrinhamento de árvores. No caso da cerejeira, todas as crianças nascidas em Portugal podem apadrinhar uma árvore, deixo aqui essa. E esse apadrinhar da árvore, o campo de apadrinhamento também é dentro da Quinta de Ciência Viva, o que vai facilitar aqui uma vertente que aqui não foi referida, mas é muito importante, que é os vínculos ao território, os vínculos à ciência, os vínculos ao território, criar relações duradouras, como, obviamente, aquilo que possa ser o crescimento, a árvore. Temos um mote, que é a cerejeira árvore da vida, e dentro desse mote, que estava formatado para as 4 estações do ano, também lançamos esta questão para criar relações mais profundas e permanentes com a comunidade. O projeto recupera uma quinta, é uma quinta, verdadeiramente uma quinta, sempre foi uma quinta, os seus pavilhões agrícolas, as suas casas, as suas estruturas, é nelas que vão viver os espaços, as salas, as valências, os laboratórios que estão previstos e, obviamente, também temos toda a componente também da relação dos focos grupos e lá vamos querer que fique a sede do Living Lab que nós desenvolvemos ligado à parte agrícola. É lá que também vai ficar essa sede, exatamente para fazer sempre aquela interface e ver o nosso território como um laboratório vivo de pessoas, de comunidades, de cientistas, de agricultores, de jovens, de crianças que ali também podem experimentar a ciência e, por que não dizê-lo, também, de vez em quando, pelo menos no período do ano, experimentar as deliciosas cerejas. Muito obrigado. Presidente Paulo Fernandes, quase que diríamos que foi uma pena não ter trazido fotos. Ora, já não ia tão longe. Umas cerejas aqui era bom. Mas bom, mas a verdade é que ao ouvi-lo, quase que nem precisámos das fotografias, porque ouvi-lo estávamos mesmo a imaginar uma quinta com edifícios que estão para recuperação, edifícios existentes nessa quinta, uma paisagem magnífica no meio de cerejais e as cerejas nesta altura do ano carregadas de fruto. Portanto, e a verdade é que esse projeto já foi lançado o concurso público para reconstrução do espaço edificado e já estamos a trabalhar em projetos de conteúdos. Vamos apresentando candidaturas à medida que vai havendo calls disponíveis para o fazermos. E faremos tantas vezes quantas as necessárias, até podermos equipar a Quinta das Cerejas e das Ideias, pelo menos nesta primeira fase, de projeto vivo, que é uma ligação entre uma quinta e um centro de ciência. De facto, é engraçado, falou no pêndulo. É um exemplo, vai ser lá colocado um pêndulo que caberia nesta sala, mas não em altura, precisaria de mais altura. Portanto, e nós temos o céu como limite lá, porque é um pêndulo de exterior. É um berço de Newton, em que as bolas são de bowling, portanto, muito grandes e pesadas, e são trabalhadas a parecerem o mais possível as cerejas. E vamos ter bancadas para se assistir ao movimento pendular do berço de Newton naquele espaço livre e com certeza que será dada
enfim, a ligação à ciência, à física, à natureza, etc. Isso é um exemplo, como muitos outros, como os talhões de agricultura de precisão, ou como falou do Personal Food Computer, que é uma parceria com o MIT. Nada melhor que estar em casa a olhar para o... Não, há mesmo melhor do que estar em casa, estar na quinta, no campo. Mas estarmos, por exemplo, em casa e termos numa estante um cubo, em tudo semelhante a um cubo de vidro, que tem plantação e que nós estamos a monitorizar a temperatura, o crescimento, etc. Podemos ter lá alfaces, rabanetes, o que seja. E isso quase que viaja connosco. E, portanto, são maneiras de entender a natureza e a agricultura de uma forma mais criativa, mais sustentável, com hidroponia também, recorrendo a cultivo de sustentabilidade. Bom, e vamos prosseguir. Eu creio que o Sr. Presidente da Câmara do Bom Barral não está aqui e porque estamos, já agora digo eu, estamos a trabalhar na criação da Quinta da Pera Rocha e também já foi lançado o concurso público de reconstrução do edifício, que é no antigo Instituto do Vinho e da Vinha e que tem à volta terreno para fazer, para ter ao vivo as plantações de peras, de pereiras, e é uma parceria também com o Rocha Center, portanto, que é uma comunidade de agricultores, de produtores de pera rocha, que vai estar ali presente também a trabalhar no que é aquela Quinta da Pera Rocha. E vai ser, posso assegurar-vos, uma quinta e peras, de certeza. No meio de tudo isto, na criação das quintas, há muito de criatividade, de humor. A equipa é muito criativa e trabalha, sobretudo, não para dentro, fechada. A equipa, estou a falar da equipa Ciência Viva, que tem mais diretamente a responsabilidade da criação do projeto das quintas, é uma equipa muito colaborativa e, portanto, as ideias surgem como as cerejas, mas surgem muito da cooperação com especialistas e com pessoas que são mais conhecedores da temática de uma ou outra quinta. E isso é cada vez mais importante fazê-lo. Agora, convido a Ana Ramos, ela é diretora do Centro de Ciência Viva de Tavira, que é um centro de ciência viva, mas que está a caminho de crescer para uma quinta da dieta mediterrânica. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. O convite foi feito pela doutora Rosalia. Infelizmente... Rosalia. Infelizmente, a Presidente da Câmara Municipal de Tavira não pode estar aqui presente hoje. E o Presidente do Centro, que é também o vereador, o João Pedro Rodrigues, também não foi possível. Eu tenho uma pequena apresentação. Eu incluí alguns slides sobre o centro e acho que vou andar um bocadinho rápido, porque se calhar a parte mais interessante será a parte da quinta. Vou andar... Para quem não conhece... Não sei, Ana, ter um centro de ciência viva dentro de uma igreja não é muito habitual. Portanto, sim, isso também é muito importante. É muito importante. E olhem que lindo é. Peço desculpa. Não. Para quem não conhece, este é o Centro de Ciência Viva de Tavira. Está localizado no antigo Convento do Carmo
e tem como associados o município, se calhar vou tirar a máscara que eu penso que está aqui a fazer, peço desculpa, e tem como associados a Agência Ciência Viva, o município de Tavira e a Universidade do Algarve. Em 2009 lidámos com mais de 20 mil visitantes e participantes em atividades no exterior. Infelizmente, em 2020 esse número foi reduzido, como todos sabemos, devido à pandemia. O centro pertence não só à rede de centros de Ciência Viva, mas também à rede de museus do Algarve e à rede Excite. O espaço tem uma exposição permanente que foi inaugurada em maio de 2018, sobre a temática Faz e Aprende, e tem também um espaço laboratorial, onde fazemos diversas atividades, quer para o público escolar, quer para o público em geral, como atividades de robótica, drawing, maker, férias com ciência, todo o tipo de atividades. E, para além deste espaço, o centro dinamiza também um espaço exterior, que é o Jardim da Água, ou o Parque da Água, que está aberto ao público desde 2019. É um espaço de lazer, tem várias espécies de flora algarvia, plantas aromáticas, e tem também um circuito da água com módulos nesta temática, tal como o parafuso de Arquimedes, que está ali do lado direito. Este jardim está neste momento em fase de requalificação, estamos a melhorar o espaço, vamos incluir mais alguns módulos, vamos incrementar as atividades que são feitas neste espaço e vamos também identificar todas as espécies que estão no jardim que ainda não foi efetuado até hoje. Vou passar este slide muito rápido. Portanto, o centro dinamiza inúmeras atividades na região algarvia, maioritariamente no Sotavento algarvio, e a nossa oferta educativa dispõe de mais de 100 atividades em todas as áreas, desde as ciências exatas até a astronomia, saídas de campo, percursos, entre outras atividades, que convido a verem na nossa página. O centro, neste momento, é parceiro ou promotor de 6 projetos educativos, projetos de promoção da cultura científica e também projetos de arqueologia, projetos de história, projetos de valorização do património. Estão aqui representados alguns desses projetos. Alguns deles são também projetos de investigação científica, do qual nós somos parceiros para a comunicação, e o centro participa também, colabora também com 8 clubes de ciência viva na escola, na região algarvia. Destaco, por exemplo, um projeto muito interessante do agrupamento de escolas Professor Paula Nogueira, em Olhão, e a escola pretende implementar uma casa para a humanidade na escola, ou seja, vão implementar uma casa sustentável em pleno ambiente escolar, e nós vamos colaborar nessa iniciativa através de atividades com energias renováveis, materiais de fabrico artesanal, etc. É um projeto muito, muito interessante e vai arrancar já este ano. Para além disso, pertencemos também à rede de voluntariado ambiental para a água, que faz a monitorização da qualidade da água em rios e ribeiras e também em ambiente marinho, e pertence também à rede Escola Azul da DGPM. O centro tenta responder a todos os desafios emergentes atuais, são muitos, e tentamos promover uma educação inclusiva, valorizando os recursos e as oportunidades do território. Cada vez mais estamos a sair para fora do centro, a trabalhar no litoral, a trabalhar no Barrocal, a trabalhar na Serra Algarvia, e só não se fazemos mais atividades porque não temos pessoas suficientes. Cada vez mais nos pedem para ir para o interior, trabalhar com as crianças, com os adultos, com associações, e nós temos tentado continuar e a fazer cada vez mais, mas infelizmente os recursos humanos não dão para tudo. Mas de facto a nossa estratégia é sair para fora do centro e ir para estes territórios onde ainda há muito por fazer.
Destaco, por exemplo, nós estivemos no Cachopo, alguns de vocês talvez conheçam, a dinamizar percursos na estação de biodiversidade dessa zona com as escolas. Portanto, as escolas do litoral foram para a Serra Algarvia trabalhar nestas estações de biodiversidade. Temos também, em parceria com um projeto de investigação, estamos a mostrar o património histórico e cultural no âmbito do projeto Balsa. O projeto Balsa pretende estudar a antiga cidade romana de Balsa, através de escavações arqueológicas e prospeções geofísicas, e estas são algumas das atividades que nós fazemos. Por exemplo, no Ciência Viva no verão, estamos a mostrar a todas as pessoas que queiram participar todos os produtos e todos os recursos que existem no Barrocal e na Serra. Por exemplo, em Santa Catarina, os telheiros tradicionais. Estou aqui só a dar alguns exemplos, já me estou a alongar um bocadinho, penso eu, e surgiu então a oportunidade da criação da quinta Ciência Viva da Dieta Mediterrânica. Este projeto está em fase de planeamento e surgiu de uma parceria entre a Agência Ciência Viva, o município de Tavira e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve. E a primeira pergunta é: porquê a dieta mediterrânica? Porquê? A dieta mediterrânica é um ativo estratégico e um elemento-chave de valorização patrimonial, cultural e histórico e turístico também, e em 2013 foi reconhecida como Património Imaterial da Humanidade. Este padrão de elevada excelência caracteriza-se pelas paisagens culturais mediterrânicas, que têm recursos tangíveis e intangíveis. Os recursos tangíveis temos, por exemplo, as comunidades e os recursos alimentares, e no caso dos recursos intangíveis temos tudo o que é a cultura oral, tudo o que é as tradições, tudo o que é os saberes. E a dieta mediterrânica corresponde a um modelo de desenvolvimento socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável, e recentemente, no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Regional Algarve 2030, a dieta mediterrânica foi de facto um dos desafios societais prioritários identificados, e é um elemento que está relacionado com as alterações climáticas, com a resiliência territorial e também com a transferência do conhecimento, sendo obviamente necessário a sua salvaguarda. Assim sendo, o local eleito para a implementação da quinta Ciência Viva da Dieta Mediterrânica foi então Tavira. Tavira foi a eleita comunidade representativa da candidatura portuguesa da Dieta Mediterrânica ao Património Cultural e Material da Humanidade, e o local específico é então o Centro de Experimentação Agrária de Tavira. Este centro recentemente foi indicado como o polo da rede de inovação no âmbito da iniciativa Alimentação Saudável do programa Terra Futura, e este centro é um espaço muito interessante e é promotor de diversos serviços para os agricultores, para os produtores. O centro organiza diversas ações de formação e de capacitação destes agentes. O centro tem também um banco de germoplasma vegetal e ainda uma coleção de mais de 1000 fruteiras e espécies endógenas da região algarvia. É o último slide. Assim sendo, o projeto está em fase de planeamento, como eu já referi, e prevemos que contemple, e nestas imagens que estão aqui já são os locais que estão em princípio definidos para a implementação da quinta. Prevê-se que contemple um espaço expositivo, um laboratório, um espaço multiusos e, obviamente, um espaço exterior onde possam ser dinamizadas atividades com as escolas e com o público em geral. Prevemos também ter uma escola de ciência viva, que não sei se será possível,
Para além disso, prevemos estabelecimento de parcerias de âmbito local e nacional, obviamente, e temos várias linhas de intervenção previstas para a salvaguarda da dieta mediterrânica e valorização dos recursos locais. Espero em breve ter mais notícias sobre este projeto e convido-os a todos a visitar o Centro Ciência Viva de Tavira. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada, Ana. De facto, há pouco, quando o senhor, acho que foi o Sr. Presidente da Câmara de Castelo Rodrigo, Figueira Castelo Rodrigo, que disse, chamou quintas pedagógicas, foi? Pois, houve um sururu, pelo menos na equipa Ciência Viva. Esse sururu vem do facto de as quintas pedagógicas que as câmaras municipais muitas vezes têm uma função diferente. São quintas de visita, são quintas onde as crianças, sobretudo, vão visitar e vão perceber como é a natureza, como é que os animais vivem. E é frequente terem animais e recriarem espaços espaços rurais, digamos assim, dentro dessas quintas. As quintas Ciência Viva são muito diferentes disso. São espaços de abertura à inovação, a novas abordagens daquilo que se considera que pode ser a agricultura. Portanto, são espaços dentro do ambiente quinta, mas que têm um misto de centro de ciência e com uma abordagem diferente. Portanto, não são espaços de visita, são realmente espaços de participação e de estabelecimento de parcerias, e é isso. Portanto, eu imagino que há aqui alguém que deve ter alguma pergunta para fazer, ou pelo menos alguma curiosidade para satisfazer. É o caso de alguém? Reparem que o tema são centros e quintas Ciência Viva na revitalização do território. E aquilo que nós quisemos aqui trazer é, sobretudo, que a Ciência Viva é uma marca que valoriza o património, porque é uma marca aberta e que é estabelecedora de parcerias múltiplas a muitos níveis. É isso que nos caracteriza. Nunca trabalhamos sozinhos, nunca trabalhamos fechados, é sempre, e então com as câmaras municipais, bem sabem como nós contactamos e pedimos a disponibilidade e, de facto, se não houver disponibilidade das autarquias, dificilmente conseguimos fazer e levar a cabo os projetos, como é verdade. Não conseguiríamos fazê-lo. Por isso, desde o primeiro momento, são parceiros essenciais, porque apoiam não só financeiramente, como apoiam também com os recursos que têm a nível humano. Os recursos humanos são fundamentais para desenvolver o território, porque aquilo que já foi dito aqui também é que o que é que faz mais falta muito são pessoas. É preciso pessoas para desenvolver localmente esses territórios. Sim, Catarina? Sou a Catarina Figueira, trabalho na Ciência Viva, na área da comunicação. E também pensando na comunicação, queria colocar uma questão aos senhores Presidentes de Câmara que estão aqui. Sendo a ciência, de facto, fundamental para o avanço do país, não é, pelo menos à primeira vista, se calhar a matéria mais politicamente vendável, não é? Porque envolve recursos, demora tempo e haverá, se calhar, outras áreas onde seria mais fácil vocês, enquanto políticos, apostarem e terem logo uma reação imediata, um resultado imediato. Quando é que perceberam que o caminho era pela ciência? A aposta também podia ser na ciência. Bom, o facto de estarmos aqui os três e não propriamente em primeiro mandato significa que alguma coisa também mudou na avaliação do cidadão e da percepção do cidadão relativamente ao que é hoje desenvolver os territórios. Se calhar já foi mais tempo em que desenvolver os territórios era exclusivamente ver novas vias a aparecer
e um conjunto de edifícios também a acompanhar. Hoje há uma percepção que desenvolver os territórios tem muito mais a ver com criação de valor, porque senão, se calhar, nenhum dos três hoje aqui continuaria, porque há uma coisa maravilhosa nisto e que põe tudo no devido lugar, que é a democracia. A democracia local é talvez aquela ainda mais pura que temos num país onde temos alguns desafios também nessa área. Nós começámos há cerca de 7 anos a dizer que a inovação era o fator mais importante que tínhamos para promover. Chamávamos mesmo de Fundão Inovação. Falávamos de coisas muito estranhas, com nomes estranhos, num contexto muito rural, como é o Concelho do Fundão. Não é diferente os nossos concelhos. Os nossos concelhos são muitíssimo rurais, uma matriz muito rural, no nosso caso, muitíssimo agrícola, mas também no caso de Figueira do Castelo do Rigo, no caso de Proença, também com esta componente florestal, que é a matriz mesmo também daquele território. E lembro-me que no Natal de 2014, recebi-me uns desenhos. E geralmente os meninos das escolas primárias mandam sempre uns desenhos ao Presidente da Câmara. E daquela vez mandavam os pais natais, eram robôs. E eu disse, ok, isto está a ganho. Ok, esta questão entrou na parte mais relevante desse processo, que é na educação. Quando os meninos se apropriam dessa questão, eu disse, ok, isto põe o pé no acelerador, que isto é mesmo por aqui. Foi exatamente nesses momentos. Há momentos que nos marcam, porque era um momento difícil, porque, sobretudo, há aqui uma questão que nós também estamos a falar muito para fora também do nosso território, às vezes até para fora da nossa zona de conforto, e dizer que precisamos de massa crítica. E, como sabem, a inveja é o desporto nacional, e é muito difícil num país que tem a inveja como desporto nacional. Infelizmente, o nosso futebol, hoje estamos todos um bocadinho tristes, é muito difícil fazermos a diferenciação, não é? Fazermos a discriminação pela positiva. Discriminar talento parece muito óbvio, mas depois, quando dizemos discriminar talento é dar melhores condições ao talento, porque o talento faz a diferença, começa a inveja a entrar, começa essa máquina trituradora, que é preciso, de facto, estar muito ciente que é este o caminho, e de vez em quando também precisamos da parte da apropriação da população. E não é fácil essa apropriação. Por isso, um programa como este vai acelerar essa apropriação por parte da população. Vai até, de uma forma, distribuir mais esqueçam. Olha, de forma equitativa, de forma mais equitativa, o valor por todas as camadas da população, e não só para as empresas mais tecnológicas, não só para os empresários, digamos, mais capacitados. Este programa vai-nos seguramente facilitar, e eu tive nessas crianças que na altura começaram a ter programação. Nós temos na escola pública programação, vai para o 7º ano, para toda a escola pública, e foi aí que disse, ok, isto é mesmo por aqui, e se eles ganham isto, a escola é aqui um fator muitíssimo relevante para fazermos a tal agenda de transformação e deixarmos de ser só gestores do território para sermos agentes de transformação do território, que é isso que acho que estes 3, pelo menos, colegas que aqui estão, mas também os outros projetos aqui representados, claramente também é isso que representam. Eu, se me permitem, acrescentaria só 2 ou 3 coisas. Portanto, o problema da demografia é sempre um problema-chave aqui nestes territórios. E, de facto, a massa crítica também é outro dos problemas. Portanto, atrair jovens qualificados para permanecerem nestes territórios é extremamente difícil, extremamente difícil. E depois temos outra agravante, é que mesmo que os municípios queiram contratar e tenham vontade de contratar esta massa crítica, os salários também não são muito apelativos. Os autarcas não têm autonomia para poder atribuir mais um valor acrescentado para atrair essa massa crítica. Portanto, foi aí que a gente percebeu que tínhamos que ir por outro caminho. E o outro caminho foi precisamente criar aqui outros projetos ligados ao município, mas fora do âmbito, digamos, do município. Aliás, foi uma das coisas que nós inicialmente logo projetámos, é que o município não iria ter qualquer interferência na seleção das pessoas. Porque o que contam são as pessoas. Se as pessoas trazem valor acrescentado, é por aí que a gente vai ganhar este valor acrescentado, falava aqui o meu colega, o Paulo.
E, portanto, nós tínhamos que ir por outro caminho. E o caminho não poderia ser por recrutar através do município. Porquê? Porque não é apelativo, não é atrativo. Portanto, infelizmente, os salários não são atrativos. E os autarcas não têm autonomia para aumentar. Deviam ter, pelo menos alguma autonomia nestes campos muito específicos, mas não têm. De maneira que foi daí que nós decidimos fazer estas parcerias. E ainda no sábado nós estávamos a reunir com um grupo de professores, portanto também universitários, em Figueira, e precisamente estávamos a discutir esta problemática da captação deste talento e de atrair estes jovens cientistas para o território, que não é fácil. E, portanto, nós estamos precisamente a dizer isto tem que ser por outras vias, é por as associações ou por outras instituições que eventualmente estejam disponíveis para conseguir pagar salários mais atrativos e daí atrair este talento. E, portanto, também esta combinação com as escolas também foi outro dos fatores-chave. Nós percebemos que as escolas estavam em transformação e aí tínhamos que fazer esta ligação às escolas e aí tem que ser sempre os municípios a fazer esta interação com as escolas e a estabelecer este estreitamento de ligação com as escolas. E a plataforma conseguiu esse envolvimento com as escolas e a partir daí, de facto, notou-se uma melhoria. Portanto, estão a trabalhar, por exemplo, num projeto de cidadania, na disciplina de cidadania e desenvolvimento, no qual trazem, portanto, aí um upgrade muito significativo na componente educativa, porque aprendem sobre os problemas locais e do território, não é? E do território. Portanto, essa ligação ao território também é fundamental. Antes de passar a palavra ao Presidente João Lobo, eu gostava só de dizer que no nosso périplo pelo país, a conhecer as populações e a falar sobretudo com autarcas, esta última vez achei muito interessante uma conversa que tive com um deles que dizia: há uma questão muito importante para fixar os tais jovens ou as novas populações a territórios, digamos, mais do interior ou com menos população. E tem a ver com uma coisa muito simples, mas muito necessária, que é a habitação. Como atrair esses chamados novos nómadas, por exemplo, que se fixam em qualquer lugar do país para desenvolver a sua atividade profissional e que a única forma que têm de se fixarem é comprar casa. Porque o mercado de arrendamento não existe. E quais são os jovens em início de carreira que queira comprar logo uma casa? Pode comprar até a preços mais ou menos razoáveis, mas depois tem que a reabilitar. E o custo de reabilitação é muito grande, sem saber quanto tempo vai ficar naquele lugar. Portanto, isto é um apelo também aos autarcas que olhem para o mercado de arrendamento, porque ele é muito importante e não há essa oferta. E se não houver, como é que eles vão para lá? Vão aventurar-se a comprar logo uma casa sem saber ainda como vão desenvolver o seu projeto de vida? Portanto, esse é um ponto que irá ser importante para captar jovens para os territórios. Presidente. Muito bem. Tocou aqui num ponto, eu estava a olhar ali para o Paulo Fernandes, porque relativamente a essa questão da habitação, e vou já a ela só para dar aqui um apontamento relativamente à pergunta que fez sobre quando é que nos apercebemos. O Paulo foi no Natal de 2014, portanto é importante, está completamente fotografado na memória dele. O outro Paulo não teve o Natal, mas teve outra inspiração qualquer, e nós tivemos-la, com certeza, através do Centro de Ciência Viva, lá atrás, no tempo. Mas aqui permitam-me também fazer justiça a todos os autarcas que, ao longo destes mais de 40 anos, desenvolveram este país. E, portanto, hoje todos nós estamos muito mais despertos para esta condição, porque deixamos de olhar para outras questões que durante um período foram muito importantes de colmatar e que o país tinha, de facto, dificuldade. Sendo que, até do ponto de vista da nossa matriz de raciocínio, se calhar está completamente assente, mas a educação é o pilar base de qualquer sociedade evoluída. Isso temos todos hoje consciente em nós, portanto não há sobre isso dúvida. E a ciência é, ela própria, educação. E, portanto,
há a condição primeira de que é através exatamente desse pilar que se constrói todos os outros. E, portanto, quem não investir relativamente àquilo que é a inovação, a tecnologia, a condição de ter os territórios desenvolvidos, não torna territórios atrativos nem fixa pessoas. Agora tocou num ponto essencial, que é a habitação, de facto. A habitação, nós temos um exemplo, por exemplo, das escolas primárias que ficaram devolutas. Iniciamos esse processo de requalificação exatamente com dois objetivos, do ponto de vista turístico, mas também para acolher os nómadas digitais. O Paulo, se ele começa a falar, ele fala já do que é que já fez relativamente ao aluguer de espaços que tem na cidade do Fundão. E, portanto, essa circunstância, temos hoje condições já para fixar talento. Falta-nos aqui outra coisinha, que ele tem da conectividade, é a conectividade. Ninguém se fixa em territórios se não tiver ligações de rede móvel e banda larga. Ora, esse ponto, também com a habitação, são as duas variáveis que juntas dão a solução da equação. E, portanto, nessa circunstância, também é um propósito relativamente a essa circunstância de nós nos unirmos em torno de projetos que permitam que o território todo tenha cobertura de rede para que os tais nómadas digitais se possam, de facto, implementar. Eu nem sei como é que eu me esqueci de dizer isso também. Porque quando andamos a viajar pelo país, irrita muito tentarmos fazer uma chamada telefónica e não conseguir. E eu digo sempre, pois, já falamos com Marte, mas na Terra não conseguimos fazer uma ligação decente. E aqui aproveitamos, não é, todos nós, a presença de 3 autarcas para fazerem todo o possível, para convencerem quem de direito, a negociar com as operadoras para aumentarem os repetidores de sinal, porque é intolerável andar no país e não conseguir ter uma chamada telefónica do princípio ao fim. É impossível. E isso acontece frequentemente. Portanto, é de facto um ponto muito importante para valorizar o território, é termos boa conectividade. Maria? Eu vou dizer uma coisa muito óbvia, mas tem a ver só com falarmos de conectividade e falarmos de habitação, e eu ia falar da conectividade humana, que é, eu acho que é uma das coisas que mais nos faz também. Eu mudei-me para o interior e é um sítio onde eu gosto muito de estar, em Figueira de Castelo Rodrigo, mas às vezes eu penso, se em vez às vezes de contratarem uma pessoa, se contratassem 5, às vezes aquela coisa, a pessoa poder ir beber um copo à noite com amigos, poder ir a sítios sociais, esta questão de criar rede de pessoas é muito importante. E, portanto, a habitação é importante, mas se houverem várias pessoas para habitar, não pode ser um esforço só de uma pessoa, tem que ser um esforço de vários. Eu sei que depois, ao nível de contratações, torna tudo muito mais difícil, porque às vezes tem que pensar num, tem que se pensar em vários, mas às vezes contratar grupos de pessoas, em vez de contratar uma ou duas, também faz com que as pessoas fiquem por mais tempo. Outro ponto muitíssimo importante, que os centros de ciência viva podem contribuir mais, e as quintas, não é? Mas sem a ajuda, de facto, local dos autarcas não é possível fazer melhor. Mas nós costumamos dizer que a rede de centros envolve cerca de mais de 400 profissionais de ciência e tecnologia, portanto, que trabalham nesses lugares até agora, não ainda quintas, mas centros de ciência viva. E devia ser o dobro, de facto, como a Maria diz, é essencial. Só aqui para ir ao encontro do que foi esta última intervenção, não posso estar mais de acordo. E há aqui algum risco, por exemplo, a questão, nós hoje estamos muito focados na ideia do nómada digital, mas nós temos muito mais importância nas questões do teletrabalho, nomeadamente algum teletrabalho digital, do que a questão do nómada digital. E o teletrabalho digital tem uma questão que é muito importante, é também termos os tais locais de proximidade, onde essas comunidades possam ser os pontos de encontro. Por exemplo, nós agora estamos já a desenvolver uma segunda rede de espaço de coworking em contextos rurais, exatamente aproveitando as escolas, outros edifícios que vão ficando, porque nós precisamos desses pontos de convívio. Na questão da internet, por exemplo, nós já temos comunidades de internet, ou seja,
e que a entidade reguladora deixou passar. Ou seja, é possível em Portugal criar mesmo comunidades da construção do serviço, através de colocação de antenas, de criar o próprio serviço e disponibilizá-lo. Nós hoje falamos muito na agenda da sustentabilidade, na relação da comunidade, por exemplo, das comunidades de energia, mas também as comunidades de internet são soluções muito interessantes para ir construindo com a comunidade, ou com novas comunidades, para ir construindo simultaneamente essa rede de pessoas e, ao mesmo tempo, um serviço partilhado entre elas e seria até um princípio de socialização também entre elas, que é muitíssimo relevante, sobretudo nestes contextos mais rurais, onde nós estamos a ter uma atração brutal, a atração que nós hoje estamos a ter relativamente às novas vivências, a um novo living que finalmente em Portugal entrou em força, e não é só as comunidades estrangeiras, é também, felizmente, já as comunidades portuguesas já procuram, de facto, o interior do país com naturalidade para, a partir de lá, desenvolver o seu projeto de vida. Isto está verdadeiramente a mudar. E está, de facto, a transformar. Temos é que, obviamente, afinar bem as políticas públicas e estas novas valências, estas novas formas de trabalharmos com o cidadão, em paridade com o cidadão, em paridade com o cidadão, para tirarmos ainda mais expressão de uma tendência que realmente está a acontecer. Já não é nas margens. Nós já lidámos com as margens. Já lidei com, obviamente, a vertente, como eu chamava, New Wave, da atração para os territórios do interior. Mas já não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de novas camadas de população que nos procuram, cada vez mais população ativa, em idade ativa, e com, de facto, perfis muito mais qualificados do que, eventualmente, há alguns anos atrás nos procuravam. E a última questão que queria referir tem a ver com a questão das casas. Eu utilizo uma expressão que é o ano tartaruga. O ano tartaruga é o ano que andamos com a casa às costas, que é o ano da mobilidade, quando queremos mudar de algum sítio em Portugal, porque havia muitos proprietários, nós somos muito proprietários, e então a ideia foi, a partir de 2013, 2014, criar uma bolsa de arrendamento o mais vasta possível, de arrendamento a preços controlados para uma mão de obra altamente especializada. Isto parece impossível de ser feito em Portugal, mas fez-se. E deram, pelo menos ainda cá estou, o que significa que conseguiram resistir a essas partidas da diferenciação positiva. Isso é possível. E nós precisamos de casas, não porque não temos estoque de casas. O problema é se elas estão de acordo com os novos formatos da procura, estão de acordo com as novas tendências do teletrabalho, estão de acordo com o que é também mais jovens que nos procuram e que, obviamente, por vezes não é uma casa de 8 assoalhadas, que é logo o caminho mais importante, porque nós temos casas que geralmente são de muito maior dimensão do que, por vezes, obviamente, as pessoas estão logo dispostas e têm capacidade para aguentarem também financeiramente. Por isso chamei-lhe o ano de tartaruga, que é o ano que andamos com a casa às costas, que nós devíamos, efetivamente, nesse ano, este primeiro ano de mobilidade, de facilitar a mobilidade, termos o tal programa de habitação, que nos permitisse a ter mais oferta de casas a preços controlados e, com isso, responder a esse desígnio de atração, mas a questão da casa é essencial, como, obviamente, a questão da conectividade e a questão da comunidade. Sentirmos pertença de uma comunidade, ter mesmo programas que fomentem a multiculturalidade quando estamos a falar de cidadãos estrangeiros e quando estamos a falar de cidadãos que falam a mesma língua, fomentar a relação dessa comunidade, evitar a questão do isolamento e criar, de facto, esses elos é a melhor forma da tal sustentabilidade social desse tipo de projetos.